Bom, vamos continuar então. Mais um assunto importante, mais um assunto para a gente refletir. E eu quero que vocês me ajudem a receber com aquela alegria. Cadê a alegria de vocês? Uma grande salva de palmas para o Sandro! Por favor, Sandro! Aê! Sensacional! Bom dia, pessoal! Bom dia! É um prazer imenso, alegria imensa estar aqui com vocês. Num momento tão importante, num evento tão importante, esse evento anual da Convenção da Loja 100. Queria agradecer antecipadamente aí a empresa pela sua oportunidade e pela responsabilidade de estar aqui falando um assunto com vocês. O meu tema que eu vou trazer para vocês, a ideia é dividir com vocês conhecimento na nossa melhor equipe de varejo do Brasil. E antes de eu começar o assunto principal, eu queria comentar com vocês sobre essa frase, a importância da comunicação. A comunicação, para nós da liderança, é uma capacitação, uma habilidade que nós precisamos ter. É através delas que nós conseguimos treinar o nosso pessoal, o nosso elenco, corrigir, alinhar. Também através dessa ferramenta, a comunicação, é o nosso relacionamento com os nossos convidados, com a população em geral, com o público em geral. Então, ela é muito importante que essa habilidade, ela consegue, através dessa habilidade, a gente consegue conduzir melhor o nosso trabalho. O tema principal que eu vou trazer para vocês, antes dele falar sobre ele, quero fazer só uma reflexão que já foi comentada aqui também. Nós passamos por um momento único aí na nossa vida, que é relacionado ao Covid que nós tivemos, a pandemia, e nós vencemos essa batalha. Porém, o que nós percebemos é que as pessoas mudaram também, o comportamento das pessoas. Elas ficaram mais exigentes, ficaram mais sensíveis, e isso traz para nós alguns desafios. Hoje as pessoas se comunicam muito mais através da rede social, principalmente quando ela percebe que ela foi prejudicada ou alguma coisa que ela não gostou. Então, se torna muito mais, essas informações chegam a mais pessoas, né? O tema que eu quero trazer para vocês é um tema delicado, é um tema técnico, é um tema que eu escolhi para nós, que eu vejo que é necessário a gente ter certos cuidados hoje com o nosso comportamento dentro de loja. Grande parte que acontece, que está aqui, não acontece na nossa empresa, mas eu quis compartilhar esse conhecimento com todos vocês, porque a gente possa evitar que essas situações ocorram nas nossas lojas, né? O que é assédio? Então, vamos ler a definição aqui. É uma exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho. É uma conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, gestos e escritos. Ela pode ocorrer por meio de ações diretas, acusações, insultos, gritos, humilhações públicas. Ações indiretas, propagações de boatos, isolamento, recusa de comunicação, fofocas e exclusão social. Mas atenção, o gerente da Loja 100 ele tem que ser profissional sempre, agir com urbanidade e respeito, sempre. Esse é o padrão da empresa, esse é o padrão da liderança da Loja 100. Classificação e tipologia de assédio moral. O assédio moral ele é dividido em algumas etapas, né? O interpessoal ocorre de maneira individual, direta e pessoal. Tem como objetivo de prejudicar o profissional. É aquela situação de como se fosse quase que uma perseguição, né? Uma situação pontual com um determinado funcionário. E nós temos o assédio moral institucional. Ocorre quando a própria organização incentiva ou tolera tais comportamentos. No nosso ambiente de trabalho, nós não temos isso. Isso é mais uma definição com relação a esse assunto. Classificação e tipologia, nós temos o assédio moral vertical, ocorre entre chefes e subordinados, e ele divide-se em dois tipos, né? Temos o descendente e o ascendente. O descendente ele é caracterizado pela pressão excessiva dos chefes, imposições, excesso de autoridade. E o ascendente é aquele assédio praticado por subordinado ou grupo de subordinados contra o chefe ou contra a empresa.
Nós temos o assédio moral horizontal também, que é aquele que ocorre entre profissionais do mesmo nível hierárquico. O assediador promove liderança negativa perante os demais colegas. Quais são exemplos? Intimidação, bullying, fofocas, comentários maldosos, ofensas à sua opção sexual, sua condição sexual, religião e raça. Tem como objetivo desestabilizar o colega de trabalho. E há o assédio moral misto, é quando o assédio é por parte dos colegas de trabalho e também dos chefes. Uma observação que eu quis colocar aqui, que é a responsabilidade nossa da liderança, a fiscalização e providência em caso de seus subordinados praticar algum tipo de assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Não podemos, de forma alguma, se omitir a esses fatos. Então, você percebeu, líder, alguma situação como essa na sua loja, é importante que você aprofunde, é importante que você apure para que a gente possa corrigir. Logo no primeiro momento, a gente possa corrigir esse tipo de comportamento. Nosso ambiente não permite isso. Situações de assédio moral. Aqui eu vou elencar para vocês algumas situações que podem caracterizar como assédio. Sobrecarregar o colaborador com novas tarefas ou retirar suas atribuições, ou deixando com sentimento de inutilidade. Ignorar a presença do colaborador. Sabe aquele momento, de repente, que por algum motivo você ficou ali, de repente, bravo com um colaborador, e aí outro dia você começa a não dizer bom dia para ele, não dirigir a palavra? Saiba que isso pode se tornar uma situação de assédio. Passar tarefas humilhantes, gritar ou falar de forma desrespeitosa, espalhar rumores ou boatos ofensivos a respeito do colaborador. Importantíssimo, o líder ele não pode fazer comentários da sua equipe para outros membros da sua equipe. Isso não faz bem para a sua liderança. Você pode ter certeza, no primeiro momento que você fizer um comentário de um funcionário seu, de um colaborador seu, ele vai levar para outra pessoa. Isso vai desfavorecer a sua liderança dentro do trabalho. Principalmente criticar a vida pessoal do colaborador. Atribuir apelidos, principalmente pejorativos. Eu tenho uma máxima comigo que as pessoas têm o seu próprio nome, então tratar elas com o seu próprio nome, né? Não criar nenhum tipo de situação de apelidos dentro do ambiente de trabalho. Agir de forma profissional. Impor punições vexatórias, dancinhas, castigos, fazer videozinhos na loja para colocar em rede social. Isso não faz bem, né, para um ambiente de trabalho. Não. Postar mensagens depreciativas em redes sociais ou através do WhatsApp. Principalmente lá, provavelmente todos vocês devem ter um grupo não oficial de WhatsApp da equipe. Então, ficar muito atento o que postar nesses grupos. Tá? Retirar funções sem motivo justo. Ameaçar constantemente, amedrontando a perda do emprego. Quando você tem esse comportamento de você querer mostrar a sua liderança, a sua força, o seu cargo lá, Alô? Alô? Ok. Quando você acaba querendo usar excesso de autoridade, né, fazendo algumas ameaças para o seu colaborador, isso só vai trazer um clima negativo para o ambiente do seu trabalho. Né? Não vai agregar na sua liderança esse comportamento. Chamar o colaborador na presença de demais de incompetente. São coisas assim muito fora da normalidade, da realidade nossa. Né? Mas é importante deixar claro o que pode caracterizar um assédio moral. Limitar a quantidade de idas ao banheiro. É uma coisa tão, assim, na nossa cabeça, tão difícil de acontecer, mas imagino que isso pode acontecer em outras empresas. Né? Situações de assédio moral com convidados. Então, nós temos lá nossos colaboradores, nosso elenco, mas também temos os nossos convidados, as pessoas que passam pela loja todos os dias. Então, tem algumas situações, alguns comportamentos que podem gerar alguns desgastes, até, inclusive, numa ação de dano moral. Nós temos algumas situações com relação à negativa de crédito. A liderança precisa estar atenta como é o formato que os seus assistentes, vendedores estagiários, fazem a condução lá na hora de negar um crédito. É claro que nós queremos vender para a maior quantidade de pessoas possíveis, mas nós temos a nossa análise de crédito.
Não dá e muitas vezes a gente não consegue vender para todas as pessoas que vão lá pedir esse crédito. Então é importante que as pessoas responsáveis por isso sejam muito bem treinadas, utilizem palavras de respeito, educação, saibam a hora o formato de negar um crédito, tom de voz, pessoas assistindo aquele momento ali, muitas vezes na aprovação de crédito. E nós temos a nossa equipe de vendedores estagiários, que é extremamente importante treiná-los também da mesma forma. A mesma linguagem com relação a quando você é necessário negar uma troca, negar um cancelamento. Então, é a mesma linguagem, os cuidados, o formato, qual é a questão de tom de voz. Discriminação com base em raça, gênero, orientação sexual, religião. Comentários sarcásticos ou depreciativos sobre escolhas do convidado. Nós, das lojas 100, temos produtos para grande parte das pessoas que procuram por nós nos produtos. E não quer dizer que quando uma pessoa compra um produto, de repente, um pouco mais popular, que a gente tem que fazer qualquer tipo de comentário sobre isso. As pessoas vão se ofender. E isso serve para todos os nossos elencos lá, esse cuidado na hora de tratar os convidados. Expor informações pessoais e confidenciais do convidado sem permissão. Hoje nós temos uma lei que rege isso. Então, essa informação de dados pessoais dos convidados tem que ter todo esse cuidado lá junto com o nosso elenco. Uma outra situação é quando o convidado vai lá na loja para renegociar uma dívida. Esse convidado está indo lá, ele já vai, por natureza, constrangido. Então, quando ele vai lá para fazer a negociação, é de extrema importância que nos receba bem, dentro do padrão do mundo maravilhoso. Tomar cuidado na hora de falar com o convidado, com relação a outras pessoas assistindo, o tom de voz, o formato de você conduzir a situação. Nós, da loja 100, não utilizamos essa ferramenta como ferramenta de trabalho, a utilização de WhatsApp. Eu tenho um dito comigo que fala assim, o mundo é de oportunidades, mas hoje existem muito oportunistas. Então, tomar muito cuidado, conforme o que você utiliza lá na mensagem com o WhatsApp, esse convidado pode utilizar isso aí contra você posteriormente, ou criar um cenário que ele possa obter alguma vantagem posteriormente num processo. Então, por isso que é uma ferramenta que nós não utilizamos, não faz parte da loja 100 utilizar a ferramenta WhatsApp para falar com o convidado. Uma outra situação que nós temos, que é nossos colaboradores que fazem visita na casa dos convidados, que é nossos cobradores, nosso recuperador de crédito. É muito importante a linguagem que ele utilize lá na hora de abordar um convidado. Tudo isso nós vamos falar daqui a pouco. Nós temos vídeos de treinamento que ele explica exatamente o formato de nós treinarmos esse pessoal para que ele chegue na casa do convidado e não crie nenhum tipo de situação de desgaste. Porque o líder precisa tomar cuidado com os comportamentos dele, principalmente os comportamentos negativos. Todos nós, você, eu, nós temos coisas muito boas, comportamentos muito bons, mas nós temos limitações comportamentais. E por que você tem que tomar muito cuidado? Os seus liderados, eles estão te observando. E assim, muitas vezes nossos liderados, eles não fazem o que a gente fala, eles fazem o que a gente faz. Eles copiam os nossos comportamentos. Então, de repente, um liderado seu vê você atendendo mal um cliente, você criticando um cliente, talvez até discutindo com um cliente. Saiba que ele está observando isso e ele pode copiar esse seu modelo, ele pode copiar esse seu comportamento. Sei lá, você é um líder muito reclamão. Você vira e mexe, você está reclamando das coisas. Reclamando do governo, reclamando do seu líder, reclamando da empresa, reclamando do produto. Seus liderados estão observando. E o liderado não faz o que você fala, ele faz o que você faz. De repente você está montando, gerando um monte de reclamãozinho aí, de pessoas reclamonas aí dentro do seu time. Cuidado, líder, você precisa trabalhar mudanças comportamentais. Há uma grande chance de seus liderados estarem te observando e repetindo aquilo que você faz. Muito bem. O que não é assédio moral? Existem muitas coisas da rotina do líder que é necessário ele fazer que não se configura como assédio moral. Por exemplo, exigir que o trabalho seja feito com eficiência, dentro do tempo estipulado. Faz parte da rotina do comando, da liderança,
alinhar com o seu elenco, treiná-lo para que ele possa entregar o resultado dentro do prazo que é esperado e com a qualidade necessária. Estimular o cumprimento de metas. Então, na hora que você precisa cobrar de um liderado sobre o resultado que ele está entregando, é óbvio que temos que usar lá as ferramentas que a empresa nos proporciona, sempre com respeito, com educação, no lugar apropriado. Uma outra, que não é assédio moral também, cobrança por entrega de um resultado. Faz parte da nossa empresa, uma empresa de varejo, o cumprimento de metas. Para isso, é importante a avaliação com feedbacks, com indicadores local adequado. Nós temos uma ferramenta lá na loja, que é o perfil do profissional, onde tem lá os resultados dele. Esse feedback do comando, da liderança, explicando para eles onde ele precisa atuar, onde ele precisa melhorar, em qual parte do trabalho que precisa ser melhorado, desde que com respeito, com educação, no ambiente reservado, não há nenhum problema. Faz parte da missão nossa isso, faz parte das nossas atribuições. Cobrança por tarefas não cumpridas ou realizado com displicência. Muitas vezes nós temos lá um colaborador que, de repente, ele até entrega a tarefa, mas entrega a tarefa incompleta ou não realizada dentro do padrão. Faz parte de nós, da liderança, alinhar esse membro do elenco e para que ele possa entregar o resultado ou entregar a tarefa dentro do prazo com a qualidade que nós precisamos. O uso de aparelho celular. Então, nós temos também aí nas nossas lojas, não há ferramenta que nós utilizamos. Então, não há nenhum problema da liderança orientar o nosso pessoal que não há uma ferramenta de utilização no dia a dia. Não há problema nenhum você orientar a equipe para não utilizar o celular durante o dia no expediente de trabalho. Quais são as consequências do assédio moral? Normalmente, quando você tem um ambiente em que há indícios do assédio moral, normalmente esse ambiente de trabalho não é um ambiente saudável, é um ambiente que há problemas. A gente consegue perceber isso através de um monte de indicadores. A primeira delas é a questão da redução da produtividade. É natural, quando o ambiente não é saudável, você tenha problema de produtividade. A loja não produz aquilo que é necessário. A redução da qualidade dos serviços prestados. A gente consegue perceber isso muitas vezes pelas reclamações dos convidados. Reclamação muitas vezes dentro do ambiente de loja, muitas vezes o pessoal ocioso, não atendendo corretamente. Então a gente começa a perceber que há uma falta de engajamento do elenco com relação ao nosso propósito. Logo, quando você tem um ambiente de assédio moral, você tem um turnover elevado. Então, quando você tem umas situações desse tipo de comportamento, as pessoas, muitas vezes, elas pedem para sair, elas não ficam lá conosco. E uma situação que uma vai puxando a outra, você não consegue atrair novos talentos e, naturalmente, você também não retém aqueles colaboradores dentro do nosso ambiente. Falta engajamento, então você tem alguns propósitos de resultado que você gostaria de alcançar, mas a sua equipe não vem junto com você, porque ele não está engajado com você. Ela não está comprometida, ela não está envolvida nesse trabalho. Logo aumento de erros e retrabalho, começa a ter situações de faltas, aumento de atestados médicos e uma situação que é um prejuízo muito grande, que é a perda de credibilidade da imagem da empresa na cidade. Isso é uma situação que vai trazendo, uma situação em cascata, né? Você vai tendo cada vez mais dificuldade para contratar. Nós sabemos hoje que o mercado, como está a questão da contratação, nós não temos tantos talentos disponíveis no mercado hoje. Porém, nós temos hoje no mercado a melhor condição para oferecer para eles. Para que esses talentos venham trabalhar conosco. Aumento de processo trabalhista, inclusive com pedido de reparação de danos morais. Existem várias pesquisas que falam que grande parte dos funcionários, quando se desliga de uma empresa e ele entra com um processo trabalhista, grande parte deles não está entrando contra a empresa, e sim com relação ao tratamento que o líder dele deu para ele. É como quase que se fosse uma vingança. Ele queria vingar aquele comportamento do seu líder e ele entra com um processo. Tá? Porque quem poupa os maus ofende os bons. O líder precisa aprender a ter conversas difíceis, a dizer não e se posicionar de forma assertiva, com firmeza, estabelecendo limites. Quem é omisso com os maus
desmotivos bons. E o resultado da tua equipe, e o engajamento, e a tua autoridade, e o respeito nem se fala. Valorize o trabalho dos bons, corrigindo os maus. Isso é liderar por valores. Muito bem. Como prevenir, então, o assédio? Nós temos diversas situações lá dentro do ambiente de loja que você consegue trabalhar para prevenção. A primeira delas é que todas as funções da Loja 100 existe um roteiro de treinamento. Aí entra o papel fundamental da liderança. Quanto mais você preparar o seu elenco nas tarefas que ele deve desenvolver, mais ele vai se sentir útil ao ambiente, mais ele vai ficar feliz pelo trabalho desenvolvido. Vai ter menos possibilidade de algum tipo de desgaste com relação a isso. Defina com cada um do seu elenco o que eles precisam fazer, quais são as tarefas de cada um. Se você os treina para isso, você define o que cada um tem que fazer, o ambiente da loja é um ambiente saudável, um ambiente muito mais fácil de ser trabalhado. Outro fator que cria bastante desmotivação, ou muitas vezes até questionamento da equipe, é quando você tem uma meta que está estourada, que está muito fora da normalidade. Isso é devido principalmente à questão de falta de quadro, o quadro incompleto. O quadro incompleto ele traz muitos prejuízos no nosso dia a dia. Por exemplo, a quantidade de tarefas operacionais ele acaba aumentando a partir que você tem menos pessoas trabalhando no quadro. As metas ficam desproporcionais. Lembrando que os nossos vendedores ele tem a premiação. Muitas vezes ele quer fazer seu salário diferenciado através da meta adequada, meta justa. Tolerância às diversidades de perfis profissionais. Ficar atento ao aumento de faltas, aumento súbito de faltas do elenco. Então, não é normal, muitas vezes, de repente, começa membro do elenco ter faltas assim repetidas, né? Precisa ficar atento a esse comportamento. E, importantíssimo, práticas gerenciais aplicadas de forma igualitária, com um tratamento justo e respeitoso com todos. Então, essa é a missão nossa, da nossa liderança da Loja 100. Tratar todos de forma igual, igualitária, com respeito, com educação. Dar exemplos de comportamento e conduta, não se omitindo as situações de assédio moral. Muito bem. Há uma regra básica: corrija no privado e elogie em público. Elogie em público, mas corrija no particular. Alguém que quer formar outro, corrige sem ofender, orienta sem humilhar. Muito bem, tem um outro assunto também, que é assunto delicado, que é o assédio sexual. Eu vou fazer uma definição para vocês aqui. São manifestações explícitas ou implícitas de cunho sensual ou sexual, sem que a vítima deseje. É um crime, conforme a Lei 10.204 de 2001, e tem um artigo lá específico: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente da sua condição hierárquica inerente ao exercício do cargo ou função. Pena de detenção de 1 a 2 anos e multa, e a pena é aumentada até 1/3 se a vítima for menor que 18 anos. Bom, quais são os comportamentos que podem ser classificados como assédio sexual? Convites reiterados, insistentes para sair, telefonemas obscenos, contatos em horários impróprios, mensagens com cunho sexual através de celulares, comentários de cunho sexual dentro do ambiente da loja, ou às vezes fora também, contatos físicos, esbarrões intencionais, exibições de fotos ou vídeos de cunho sexual, insinuações, elogios explícitos e repetitivos ao aspecto físico da vítima. Carona no final do expediente, com a intenção de assediar a vítima. O que não fazer? Não use expressões relacionadas ao cunho sexual com o colaborador. Cuidado com elogios aspectos físicos. Aí vocês me perguntam, mas então não podemos elogiar o funcionário? Veja, sempre é o excesso ou direcionado somente para uma pessoa. Então, de repente, se elogia só um funcionário, de forma repetitiva, começa a conotar, começa a chamar a atenção.
Então, faz parte do papel da liderança elogiar pessoas, elogiar trabalhos, sempre de forma profissional. Não contar piadas de cunho sexual. Favorecimentos explícitos, muito declarados, muito na cara, com a intenção de trocas para obter vantagem sexual. Curtidas em excesso em perfis de colaboradores. Mas atenção, dependendo do fato ocorrido, somente a ocorrência de uma única vez pode ser configurada como um crime de assédio sexual. Para finalizar... Quando eu fui demitida, minha gerente não se deu o trabalho nem de me dizer tchau. Já outro gerente tornou sua missão pessoal me ajudar a encontrar minha próxima oportunidade. Liderança é cuidar das pessoas, esteja ou não na descrição do seu cargo. Cargos são temporários, títulos são provisórios, mas a maneira como você trata as pessoas sempre será lembrada. Não importa se você é chefe ou funcionário, trate bem as pessoas. Arrogância não combina com liderança. Muito bem, queria agradecer a atenção de vocês por trazer esse assunto. É um assunto mais técnico, mais delicado, mas nós fazemos uma leitura que é de extrema importância para a liderança, principalmente nos momentos atuais. Desejo a todos uma excelente convenção. Aê! Sensacional! Muito bem, muito bem. Mais salva de palma, mais salva de palma. Deixa eu encostar perto aqui para não dar sede em você. Muito bom. Obrigado, parabéns. Mais uma palestra fantástica, sensacional, que com certeza esclareceu muitas coisas e vai contribuir bastante no dia a dia do nosso trabalho. Parabéns. Muito bom. Obrigado.